Saúde os irmãos na graça e na paz do Senhor Jesus, amém? Quero convidar os irmãos a abrirmos nossas Bíblias, texto de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Nós vamos ler hoje do versículo 6 ao versículo 11. Filipenses 1, de 6 a 11. Filipenses capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 11. Todos encontraram? Amém? Está meio fraco. Todos encontraram? Amém? Ah, sim. Agora deu para saber que encontraram. Diz assim a palavra de Deus, Filipenses 1, de 6 a 11. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo, pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Bem, feche seus olhos comigo, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos em Teu nome, meu Pai. Nós te agradecemos pela Tua palavra lida e pedimos, Senhor, que Teu Santo Espírito nos ilumine para que possamos compreender a Tua palavra. Ó Senhor, nós te pedimos, fala aos nossos corações nesta noite, esteja conosco, em nome de Jesus Cristo, Seu Filho amado, que nós lhe pedimos e agradecemos. Amém. Nós estamos aqui no começo da carta de Paulo aos Filipenses, ainda no que é a saudação e as ações de graça de Paulo em favor dos nossos irmãos em Filipos. A carta aos Filipenses, como nós falamos, é uma carta que uma das palavras mais repetidas é amor. Paulo demonstra sua profunda afeição por aqueles irmãos. E assim, é um sentimento de amizade, de contentamento, de proximidade, que se desenvolvem em relacionamentos muito específicos. Nós temos várias cartas do Novo Testamento e Paulo demonstra sua disposição e seu amor por todos aqueles aos quais ele pregou o Evangelho, a ponto de falar muitas das vezes que se considerava pai espiritual de muitas igrejas, pois ali ele trouxe o Evangelho diretamente a eles e foi seu primeiro apresentador. Mas Filipenses, ele demonstra um relacionamento especial. E assim não é algo que funciona em detrimento das outras igrejas. Mas o que nós percebemos no que Paulo fala na carta aos Filipenses é que há uma correspondência especial de Paulo, dos seus sentimentos, da sua palavra, com os irmãos de Filipos. Paulo escreve Filipenses da prisão em Roma, como anteriormente nós falamos. E ele mostra que mesmo em prisão, aqueles irmãos ainda assim não haviam se afastado dele. Ele demonstra que eles ainda permaneciam fiéis a ele. Isso é um ponto muito importante que nós percebemos na carta aos Filipenses, porque muitas vezes é fácil ter as pessoas ao nosso lado quando tudo está funcionando muito bem, mas quando alguma coisa não está funcionando exatamente como se espera, quando a coisa vai ultrapassando ali as fronteiras, ou nós não conseguimos perceber como o nosso ideal pessoal de quem nós queremos nos relacionar, a tendência é que muitas vezes nós nos afastemos das pessoas. E muitas vezes nos afastamos sem compreender
aquilo que realmente está acontecendo. E há algum tempo atrás, eu vou colocar aí mais de umas 2 décadas pelo menos, eu li um artigo, naquela época que existiam os blogs, né? Não era a época de redes sociais, Instagram, WhatsApp, essas coisas sequer existiam. Então você encontrava ainda alguns teólogos, pastores, que escreviam em seus blogs para poder difundir alguns pensamentos da palavra de Deus. E uma das coisas que chama a atenção é que ele falava sobre uma paráfrase, uma comparação que ele fazia com o apóstolo Paulo, como se o apóstolo Paulo estivesse se apresentando para disputar o pastoreio numa igreja comum de todas as nossas, uma igreja como todas as outras. Então Paulo estava ali se apresentando, seu currículo era colocado, e como seria interpretado o currículo do apóstolo Paulo em relação aos nossos pensamentos, o que se espera hoje como pastor de uma igreja. E eu destacava justamente as dificuldades que Paulo passou por conta do Evangelho: prisões, açoites, a cidade que ele passou sempre gerando algum tipo de balbúrdia, algum tipo de aglomeração, as perseguições. E talvez alguns líderes se levantariam dizendo: não, mas esse sujeito é muito problemático. E o interessante é que quando ele faz isso, ele escreve muito bem, e na sua escrita ele vai dizendo: ó, esse pastor é isso, é aquilo, só que ele só vai citar, se trata do apóstolo Paulo, justamente no finalzinho. E é o que vai nos fazer muitas vezes não perceber como nós tratamos uns aos outros, esperando que sempre sejam atendidas as nossas expectativas. E o relacionamento de Paulo com a igreja de Filipenses era um relacionamento que estava distante desse tipo de expectativa. Não só as expectativas muito grandes e muito fortes de Paulo para com os filipenses, em que ele dá uma reduzida em tudo isso, mas também as expectativas dos próprios filipenses com relação ao apóstolo Paulo. Então, nós precisamos entender que relacionamento implica uma via de mão dupla, justamente para nós entendermos, assim como Paulo e a igreja de Filipos, nós precisamos entender que é preciso dar, receber, é preciso relevar e animar, é preciso andar junto e compreender uns aos outros. Nós temos aqui 3 aspectos que Paulo fala desse relacionamento: as suas expectativas, bem como os seus desejos para a igreja de Filipenses, no texto que nós acabamos de ler. Eu vou dividir bem de forma simples para que você possa memorizar. A divisão não é tão assim redondinha, mas nós vamos pegar os versículos 2 por 2, né? Primeiro os versículos 6 e 7, Paulo fala sobre o que ele entende, a expectativa dele com relação aos irmãos de Filipos. Ele diz: olha, eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Paulo demonstra nesses 2 versículos aqui, primeiro, que nas ações de graças, quando ele agradece a Deus nas suas orações, ele se lembra dos filipenses, mas aqui ele diz a partir do versículo 6, que ele está certo de que eles estão em Cristo Jesus. Olha os aspectos teológicos que Paulo apresenta. Primeiro, ele apresenta o que nós chamamos na teologia de perseverança dos santos, no versículo 6, que Deus há de completar aquilo que ele começou. Então isso demonstra que ele não esperava da igreja de Filipos que eles fossem perfeitos, mas ele sabia que no poder de Deus eles permaneceriam no Evangelho. E a questão do baixar a expectativa, aquele que começou a boa obra. E aí vem 2 coisas. Primeiro, nós olharmos uns para os outros do que esperar uns dos outros, mas em especial nós observarmos que é Deus que vai completar todas as coisas. É nas mãos de Deus que tudo se completa. É nas mãos de Deus que a nossa fé é guardada. É nas mãos de Deus que nós conseguimos chegar ao final da presença dele. Então, nós precisamos ver nos nossos relacionamentos que não há perfeição. Ninguém é perfeito. Conforme nós estudamos hoje pela manhã, a última pergunta do catecismo do qual nós falamos
falava sobre a incapacidade humana de cumprir os mandamentos, onde se dizia que ninguém, nenhum filho de Adão, ele é capaz de guardar os mandamentos, porque nós somos imperfeitos, nós somos humanos imperfeitos. Então nós confiamos em Deus, e muitas vezes nós temos que baixar as nossas expectativas, nos voltar para Deus e colocar nas mãos dele, porque se a gente ficar só no nosso pensamento, nós vamos nos frustrar muitas e muitas vezes. Mas além de tudo isso, Paulo no versículo 7 ainda diz que ele traz os filipenses no coração. Quando o texto bíblico ele fala de trazer no coração, eu já falei outras vezes, ele não está falando como nós, isso é um efeito da tradução, porque para o oriental ali, no Oriente Médio, o sentimento ele estava na barriga, não no coração. Só que se ele colocar aqui na nossa tradução para o português, trago vocês no intestino, seria a tradução mais exata, a gente não vai entender nada, né? Para nós o sentimento está no coração. Quer dizer, eu trago vocês no coração, quer dizer que é um relacionamento baseado em sentimento, não em lógica. Não é uma questão, você faz tudo o que eu mando e eu vou gostar de você. Às vezes as pessoas que nós gostamos, eles nem sempre são completamente alinhados com aquilo que nós pensamos. Às vezes a gente tem aquele amigo que é porque é nosso amigo, mas ele dá um trabalho, ele nos dá uma dor de cabeça, de vez em quando ele já apronta uma coisa ou outra, e nós ficamos pensando, por que é que eu ando com esse sujeito aí? Mas a verdade é que há um sentimento, um relacionamento que está além da nossa mera lógica fria. Isso é demonstrado aqui no versículo 7, porque Paulo nos mostra que eu trago vocês no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, porque todos sois participantes da graça comigo. Filipenses traz participante, mas aqui ele vai citar pela primeira vez na carta as algemas. Paulo estava preso. E ele disse que traz no coração por quê? Porque mesmo com as algemas, do mesmo jeito que Paulo ele tem que ser relevante com algum problema que a igreja de Filipos tem, os irmãos lá possam expressar, a falta de perfeição deles, também eles precisam relevar com Paulo o entendimento de que Paulo está preso, mas não é por causa de alguma coisa ruim que ele tenha feito. Mas conhecer isso é saber que, ao olhar, nós precisamos entender que mesmo com coisas boas, coisas ruins podem nos acontecer. Mesmo sendo servo de Deus, ele estava sujeito a ser preso, estava preso por causa da palavra de Deus. Lembra lá daquele texto que Jesus fala com os fariseus: tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, ele estava preso, fosse me visitar. Quantas vezes eu já vi as pessoas usando de forma descontextualizada esse texto, dizendo que nós temos que visitar os encarcerados. A verdade é que esse tipo de trabalho ele é necessário, mas o texto não está falando disso. Quando a palavra fala de visitar os encarcerados, ele está falando daqueles irmãos que, exemplo de Paulo, quando escreve para Filipos, estavam presos por causa da sua fé. Talvez você não veja ou não tenha noção do que é ser preso pela fé. Não, isso não acontece mais hoje, mas não se engane, já aconteceu e vai acontecer. A história, minha história do Evangelho, a história da família, tem um fato de alguém preso por causa do Evangelho. Isso a gente conta aí uns 30, 40 anos atrás, não tão longe de nós. Mas Paulo diz: eu estou preso, mas nem mesmo assim vocês me desprezaram. Por quê? Porque são participantes da graça de Deus comigo. Então, primeiro, nosso relacionamento, nós temos que saber que Deus que vai conduzir, é Ele que dá o poder de continuar e de completar. E esse mesmo Deus é que nos ensina que nós não temos que ter total expectativa nos homens, mas é preciso entender que a confirmação do Evangelho depende da graça de Deus, depende de sermos participantes da graça de Deus. Segundo lugar, versículos 8 e 9, o sentimento que Paulo expressa pela igreja de Filipos. Ele diz: Deus, a minha testemunha é Deus da saudade que eu tenho de todos vós, da terra misericórdia de Cristo Jesus. E também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e em toda percepção. Então, tenho saudade de todos vós.
Isso aqui é interessante quando nós estudamos o texto original, porque a palavra saudade é uma palavra nossa, você sabia? Saudade é uma palavra que só existe no português. Muitas outras línguas não têm um equivalente. Só nós conhecemos, quando a gente fala de saudade, quando você vai traduzir isso para o inglês, para o alemão, para o italiano, outras coisas, não existe muitas vezes equivalente. E igualmente o texto bíblico aqui em Filipenses, escrito em grego, ele não tem uma palavra equivalente. Mas o tradutor entendeu aqui que Paulo tinha um sentimento de falta dos filipenses. A ausência deles pesava no seu coração. E aí no português nós temos essa palavra maravilhosa, né? Tenho saudades de vocês. Então, o sentimento de saudade é um sentimento que descreve o nosso relacionamento. Nós precisamos entender, nós não vamos ficar aficionados só no que podemos receber ou no que podemos dar quando nos relacionamos uns com os outros. E Filipenses é mestre aqui no texto de Paulo aparecesse uns com os outros ou uns pelos outros. Muitas vezes nós temos saudade, às vezes a gente bate saudade até daquilo que a gente considerava como incômodo. Sabe aquela pessoa que perturba, que enche o saco, que vive conversando, e você fala, não aguento fulano, mas de repente você fica um tempo sem ver, e de repente você se pega com saudade da pessoa, mesmo com toda a irritação que ela fazia você passar. O sentimento precisa estar no nosso coração, nós buscarmos eterna misericórdia, conforme Paulo nos escreve aqui no versículo 1, nos relacionarmos uns com os outros. Agora a grande questão é, se não há saudade, falta sentimento. E aqui eu queria fazer uma paráfrase do versículos 8 e 9, quando Paulo fala do seu sentimento de falta dos filipenses, traduzido pela nossa boa palavra de saudade, e perguntar, o que você tem sentido saudade? Paulo fala sobre o seu relacionamento com aquela igreja, mostrando amor, mostrando a necessidade, mostrando o companheirismo, mostrando o atendimento necessário uns aos outros. Mas ele fala que sentia falta, apesar de ele dizer que ele foi suprido. No capítulo 4 de Filipenses, Paulo faz o recibo ali que a gente chama. Ele fala que recebeu aquilo que os filipenses tinham mandado a ele. Essa carta foi produzida por um irmão que foi levando notícias de Filipos, bem como uma oferta da cidade, para o apóstolo Paulo em Roma, numa viagem que poderia durar alguns meses, de 1000 e poucos quilômetros, numa época que se viajava a pé. Paulo tinha recebido, estava suprido, ele tinha recebido o donativo que poderia sustentá-lo por algum tempo, porque a prisão de Roma não era igual às prisões que nós temos hoje. Hoje o preso vai lá, chega, a polícia pega ele, coloca no encarceramento. E apesar das dificuldades que as pessoas falam, é desumano, porque colocam não sei quantos presos numa cela que só caberia tantos. No tempo de Paulo era assim, Paulo estava preso, mas ele tinha que pagar o aluguel da própria casa dele e a sua própria alimentação, que se vire. O governo só prendia, colocava um soldado acorrentado na mão dele dia após dia. O soldado era trocado em turnos de 4 ou 6 horas. Aí trocava o soldado e continuava ali, mas Paulo tinha que se virar. Paulo tinha que pagar. É relato que na prisão de Paulo, uma delas, ele aluga uma casa por sua própria custa para poder ficar na cidade de Roma, e talvez é esta mesmo que ele escreve a carta aos Filipos. Então Filipenses manda um bom donativo, e ele fala lá no capítulo 4, estou suprido, desde que Epafrodito me trouxe, o que veio das nossas mãos com aroma suave. Então Paulo estava suprido da necessidade, ele tinha notícias, ele tinha acabado de ver o irmão, e ele produz essa carta, mas ele diz que ele sente falta dos irmãos. Agora a grande questão é, nós temos sentido falta dos irmãos, nós temos sentido falta da igreja, nós temos sentido falta do culto ao nosso Deus, nós temos sentido falta da leitura da palavra, nós temos sentido falta do louvor a Deus, de colocar as nossas vozes, poder nos expressar em adoração ao nosso Deus, ou essa falta tem faltado no nosso coração. Paulo demonstra o seu relacionamento dizendo, eu tenho saudade de vocês.
Agora, no nosso relacionamento com Deus, nós temos tido saudade, ou nós nos acostumamos a simplesmente não estarmos? Nós nos acostumamos a deixar o dia de estar com Deus, o dia da adoração, o dia do Senhor, mas está fazendo outras coisas que não está na presença do Senhor. Paulo vem chamar a nossa atenção. Nós precisamos realmente guardar esse sentimento de saudade, de sentir falta. Se eu gostaria de estar lá, quando nós não podemos estar, mas também nós precisamos entender que essa reunião, conforme o versículo 9, o pedido de Paulo, ela é também para que intercedamos uns pelos outros, para que o nosso conhecimento, o nosso amor, a nossa percepção do Evangelho, ela seja aumentada dia após dia. Então, no nosso relacionamento, o sentimento que nós temos é um sentimento de eu vou sentir falta, ou é um sentimento de não vejo a hora de não estar mais aqui. Eu falo para os irmãos que muitas vezes me alegro quando termina o culto e os irmãos ficam conversando e ficam na frente da igreja e de repente alguém fala, parece que o povo não quer ir embora. Isso é justamente o sentimento que se busca no coração de todo crente, porque isso demonstra que há prazer em estarmos em comunhão na presença de Deus. Mas se nós vivemos como se faz algumas pessoas no tempo da escola, né? Eu só quero ir embora, nunca mais tenho que voltar aqui. Isso demonstra um sentimento de antipatia por um ambiente cristão. E não é isso que o Espírito Santo busca para nós. Ele quer que nós cresçamos no conhecimento de Deus. Para crescer no conhecimento de Deus, para crescer no amor a Deus, para crescer na percepção do Evangelho, nós precisamos ter prazer nas coisas de Deus. Nós precisamos nos relacionar com Deus, nos relacionar com o nosso Senhor Jesus Cristo, nos relacionar com os nossos irmãos, nos relacionar com a palavra de Deus, e que esse relacionamento seja algo que nos faça falta. Em terceiro lugar, versículos 10 e 11 de Filipenses. O desejo de Paulo para aqueles irmãos ali, ele diz: olha, para aprovardes as coisas excelentes e seres sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. O sentimento é, Paulo está desejando aqui para os irmãos que eles tenham ferramentas para viver o cristianismo de forma plena. Nós precisamos tomar cuidado, porque o nosso tempo nos desafia a viver o cristianismo de forma superficial. Superficialidade não lhe aproxima de Deus. Se a sua vida cristã ela é uma vida mais ou menos, se você não é incomodado com nada, se nada está acontecendo, se ninguém reclama, se não há esforço nenhum, você está vivendo o cristianismo de forma errada. Uma vez, eu não sei se é verídico ou se foi uma esquete ensaiada, mas num vídeo apareceu uma entrevista em que a pessoa perguntava: o que é difícil para você? E o sujeito dizia assim: olha, uma coisa que eu descobri que é muito difícil, o pessoal acha que é fácil, mas é muito difícil. É difícil o tal de ser crente. A gente acha que é só levantar a mão na hora que alguém faz um apelo e lá para frente dizer eu aceito. Mas no eu aceito vem, eu tenho que ler a Bíblia, eu preciso orar, eu preciso amar o irmão, eu preciso aprender das coisas de Deus, eu preciso. Então, ser crente de verdade não é fácil, é difícil. E conforme eu falava no tempo que fazia o segundo grau, ser crente é igual matemática. Se está muito fácil é porque você está fazendo do jeito errado. Então é preciso nós vermos, é preciso ter ferramentas. Paulo traz algumas coisas aqui. Primeiro, para aprovar as coisas excelentes, está aí no começo do versículo 10. Aqui não é provar-lhes. Que a gente lê, pensei, eu não quero que você responda, mas eu tenho certeza que grande parte aqui vai comigo concordar que quando a gente lê assim, a gente pode até pronunciar provar, mas a nossa mente lê provar. Não é provar, não é experimentar coisas excelentes. Por quê? Porque a tendência do evangelicalismo no nosso Brasil é achar que Deus é uma, como é que a gente pode dizer, uma porta da esperança. Lembra lá do Silvio Santos?
Ele vai abrir a porta da esperança e dar para a gente o que a gente quer. Então, quando se fala de bênção de Deus, é alguma coisa para a gente degustar, alguma coisa para a gente receber. Mas aqui ele está falando de experimentar coisas excelentes. Ele está falando de aprovar. E aí, talvez a contraprova da nossa mente você diga: não, mas quem sou eu para aprovar alguma coisa? Mas aprovar é no sentido de quando essas coisas de Deus ela acontecem em mim, acontece na minha vida, acontece no meu ciclo de convivência, isso seja algo que eu considero como bom, essencial e algo que me agrada. Porque às vezes a gente tem as coisas de Deus, Deus derrama suas bênçãos sobre nós, só que elas não agradam o nosso coração, a gente quer diferente, a gente não quer que seja daquele jeito. As palavras que eu gosto de repetir do reverendo Samuel, eu esqueci o sobrenome agora, o primeiro nome é Samuel, isso é sério. Ele diz o seguinte: muitas vezes nós confiamos em Deus desconfiando. A gente quer as coisas de Deus, mas é que a gente quer as coisas de Deus do nosso jeito, né? Eu costumo dizer que a gente quer as coisas de Deus do nosso jeito, igual muitas vezes mãe de adolescente quando manda fazer alguma coisa. Já viu? Mãe de adolescente pega assim, dá uma vassoura e diz: varra a casa. Aí o adolescente começa a fazer aquele negócio do mau gosto do mundo, sabe aquele jeito que eles fazem as coisas? Aí a mãe diz: você não faz nada direito, dá isso aqui. Só que eu já falei com algumas mães: tome cuidado, porque às vezes ele faz isso, é porque ele sabe que você vai tomar da mão dele para ele não fazer. Só que há um grande problema nessas mães. Se você quer que alguém faça para você, aceite do jeito que a pessoa está fazendo, independente. Você fala: mas se ele fizer eu vou ter que fazer de novo. Se você tomar da mão dele para fazer, você não vai fazer do mesmo jeito. E ainda tirou o trabalho da mão do menino. Às vezes a gente pensa assim, a gente quer que Deus dê, mas dê do jeito que eu quero. Se vem de outro jeito, a gente fala assim: não, Deus, não foi isso que eu pedi. Então, aprovar essas coisas excelentes quer dizer eu aceitar o que vem de Deus como vem de Deus. No meu coração eu aprovar aqui. Então Paulo fala, a gente tem que chegar ao conhecimento no final do versículo 9, toda a percepção, para quê? Para podermos aprovar as coisas de Deus, para que as coisas de Deus elas sejam também o nosso desejo, o nosso coração. Segundo, para sermos sinceros e inculpáveis no dia do Senhor. Então, se a gente aprende a viver as coisas de Deus no coração, a outra ferramenta que a gente tem, que é desejado por Paulo como líder naquela igreja ali, e como sentimento de amizade que ele tem com os filipenses, é que eles não sejam reprovados pelo Senhor. E aí vem, muitas vezes nós temos amizade, nós temos relacionamento com as pessoas que eles não estão ali muito alinhados, fazem coisas que nos deixam muitas vezes angustiados, agoniados, ou pé da vida, conforme diz o ditado popular. Mas a gente tem que entender que essas coisas muitas vezes elas têm que ser relevadas. Agora, o que não é relevado é nós entendemos que o sentimento que a gente tem deve ser para que a pessoa ela não entre em condenação diante de Deus. E essa é a parte do sentimento que nós não estamos acostumados a lidar. Porque a gente acha que gostar da pessoa é não reclamar da pessoa. E o problema, conforme a gente falou hoje de manhã, falando dos 10 mandamentos, da sua finalização, a grande questão não é o que se faz, mas principalmente o que influencia a nossa quebra, o pecado, é o desejo do coração ao fazer. Se eu repreendo alguém porque eu quero que ele seja irrepreensível, que ele seja aprovado por Deus, isso é um bom sentimento, isso demonstra amor. Mas se eu reclamo só porque não está do meu agrado, aí já não é amor, aí é reprovado pela palavra de Deus. Então, quando Paulo diz: eu quero que vocês cheguem ao ponto para serem inculpáveis, então Deus vai continuar dando poder para que vocês possam perseverar até o fim, para que vocês possam entender as coisas de Deus, para que vocês não sejam culpados de nada no dia do Senhor. E quando ele fala no dia do Senhor, o dia de Cristo, aqui no final do versículo 10, ele está falando da segunda vinda de Cristo. Então, qual o desejo do coração de Paulo? Que a igreja ela continue sendo crente, para se Jesus voltar, a gente suba com ele. E esse é o desejo válido, é um coração válido. Então, muitas vezes nós entristecemos o coração com quem nos relacionamos, com irmãos, com amigos, com pessoas,
Mas dentro do Evangelho, esse entristecer, se ele é movido por um desejo de que essa pessoa de Deus, ele é justamente o tipo de sentimento que o apóstolo Paulo está demonstrando ali, e o tipo de desejo do coração do apóstolo Paulo para Filipenses, que deve ser o nosso desejo do coração para os nossos irmãos também, que é o desejo de que seja crente, o desejo de que você conheça o Evangelho, o desejo que você no dia de Cristo não fique para trás. No meu tempo de criança tinha as músicas que hoje são as músicas que no sentido da internet seriam canceladas. Acho que muita gente já conheceu. Eu lembro daquela que dizia: caminhando eu vou para Canaã. Eu gostava daquela música, mas hoje o pessoal não canta, porque ela dizia assim: se você não vai, não impeça a mim. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Então, o sentimento, o desejo é um desejo válido, mas as pessoas muitas vezes não têm. O que eu quero ir para o céu, mas o meu desejo no coração é que todos aqueles que me ouvem, é que toda a igreja, todos os irmãos, eles também tenham o propósito de Deus, estarem prontos para no dia de Cristo também estar lá. Nós não desejamos no coração que ninguém fique para trás, mas por desejar no coração que as pessoas se encontrem com Cristo também e não sejam reprovadas, muitas vezes nós temos que falar o que hoje é interpretado como mau agrado, interpretado como uma coisa ruim. Às vezes a gente tem que chegar para a pessoa e dizer: meu irmão, você precisa corrigir isso. O jeito que você está vivendo está errado. Então, desejar que sejam inculpáveis para o reino de Cristo. Versículo 11 continua: cheio de fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Isso aqui é o mesmo que lá nos Evangelhos fala: aquele que não der fruto será cortado e lançado fora. Então Paulo diz que quando Jesus voltar, vocês não sejam reprovados e que vocês produzam fruto. Todo cristão deve produzir fruto. O fruto do coração do cristão é quando nós fazemos e utilizamos a nossa vida, a nossa condição, a nossa fala, para que pessoas possam conhecer o Evangelho. Isso é o gerar fruto. Às vezes a gente gera de propósito, às vezes sem perceber. Mas o desejo de Paulo na igreja de Filipos é justamente que eles sejam cheios de fruto. E às vezes as pessoas não entendem. Eu falo na dificuldade do ministério pastoral. Às vezes a gente tem que chegar nos irmãos e chamar a atenção, pedir para fazer alguma coisa, e entristece o coração. Quando a gente chega para alguém: irmão, você poderia fazer isso? E a pessoa fica assim: não tenho condição de fazer, eu não consigo. Eu sempre conto a história da irmãzinha, quando eu era seminarista ainda na congregação, lá em Brasília, congregação na periferia ali da Ceilândia, uma hora bem complicada, uma irmãzinha analfabeta, não sabia ler. E um dia eu estava lá e falei: minha irmã, olha, essa semana é você que vai dirigir a reunião de oração. Ela falou: eu dirijo. Agora, pastor, eu não sei ler. Eu digo: na hora a senhora pede alguém para ler para a senhora. E na terça-feira, lá na reunião de oração, era terça-feira, ela foi para frente, dirigir, e ela falava: meu irmão, abre em tal lugar assim e leia para nós. E a pessoa abria a Bíblia e lia, e ela dizia: agora vamos cantar uma e dirigir a reunião de oração todinha. Aí eu falo para a pessoa: essa irmã que era analfabeta, ela não lia uma linha, ela só sabia assinar o nome. Ela teve capacidade para fazer. Por que você não tem capacidade para fazer? Por que eu faço isso? O pessoal fica: pastor, só fica dando a gente coisa para fazer. Mas o que eu estou fazendo é o que Paulo recomenda aqui, está falando dos Filipenses no versículo 11. Eu quero que você produza fruto. Eu quero que você seja cheio de fruto diante de Jesus, para a glória de Deus. Agora, como é que a gente vai produzir fruto se a gente não faz nada? Como é que a gente vai produzir fruto se a gente se esconde, se a gente não se relaciona? Porque tudo aquilo que nós estamos falando, a suma do versículo 6 ao versículo 11 do apóstolo Paulo, em suas ações de graças para com a igreja de Filipos, nós como servos de Deus, nós precisamos nos relacionar e desejar no coração esse relacionamento bem para o outro. Seja o nosso relacionamento com os irmãos, seja o nosso relacionamento com a palavra de Deus, seja o nosso relacionamento com o próprio Deus. Mas nós precisamos nos relacionar, receber de Deus as coisas boas que Ele tem mandado para nós, como servo no coração, sem
modificadas, e desejar uns aos outros justamente que a gente possa crescer na palavra, no pleno conhecimento, e ser cheio de fruto da justiça. E assim eu digo que o meu desejo também é esse para a igreja. Mas para que isso aconteça, muitas vezes nós temos que fazer aquilo que Paulo posteriormente vai fazer. Porque conforme a gente falou na semana passada, no início da carta aos Filipenses, isso aqui é a abertura da carta da epístola. E Paulo, como um bom orador, ele vem primeiro dizendo das coisas boas, que os filipenses eram crentes, que Deus vai preservar eles até o dia de Cristo, que eles tinham um sentimento com o apóstolo Paulo disse dar graças a Deus, que sentia saudade deles, que eles eram muito amáveis e que ele desejava que eles fossem crentes fiéis, amadurecidos, cheios de fruto de justiça. Mas vai chegar um momento que ele vai dizer: mas agora vocês precisam corrigir isso aqui. Olha, vocês estão fazendo aquilo errado, porque a correção é necessária para que a gente seja cheio de fruto de justiça, para que nós possamos realmente ser colocados inculpáveis no dia de Cristo, para que a gente esteja firme na nossa fé, a ponto de dizer: Senhor, se Jesus voltar amanhã, eu estou pronto. E aí a pergunta: se isso ainda não aconteceu com você, e se Jesus voltar amanhã, você está pronto? Não é uma pergunta para ser respondida em voz alta, mas é para fazer uma autoanálise. Paulo, no louvor, na demonstração, nas ações de graças que ele faz diante dos filipenses, aqui do versículo 6 ao versículo 11, ele demonstra que, olhando nos corações dele, ele diz: olha, eu creio que vocês são servos de Deus, fiéis a Cristo, e que o Senhor vai abençoar as suas vidas. Eu creio que isso vai acontecer, mas eu rogo e peço a Deus que esteja completando a obra, que Deus esteja derramando as suas bênçãos, que tornem vocês inculpáveis e que vocês possam produzir fruto na palavra de Deus. Nós possamos estar também tomando isso para nós, com palavras do apóstolo Paulo para cada um de nós. Nós, assim como ele desejava aos filipenses, a palavra também deseja a cada um de nós individualmente como servos de Deus, que sejamos servos aprovados diante de Deus, servos que se relacionam uns com os outros como o corpo de Cristo, mas se relacionam também com o Senhor, o cabeça desse corpo. E por isso nós não passaremos apuro diante das dificuldades e diante do pecado e diante da condenação, mas no dia de Cristo nós seremos inculpáveis perante Ele. Feche os olhos comigo. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui. Nós te agradecemos pela tua palavra e pedimos ao Senhor que os ensinamentos que estão contidos nela, Senhor, eles possam ser aplicados pelo Santo Espírito no nosso coração. Que, Senhor, alerta para nós estarmos revisando a nossa vida, vendo aquilo que precisamos transformar e como nós precisamos nos colocar na tua presença constantemente, como alguém que nos elogia. E muitas vezes nós nos perguntamos se realmente somos aquilo mesmo, mas o elogio serve para nos impulsionar a tentar melhorar cada vez mais. Assim, o elogio de Paulo aos Filipenses, como elogio para a igreja, aplicado hoje aos nossos corações, sirva também como um impulso, Pai, para nós buscarmos mais e mais o Senhor, para estarmos cada vez mais adequados a que essa palavra também ela seja aplicada aos nossos corações. O Senhor nos abençoe, nos guie à tua presença. Em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, nós lhe pedimos e agradecemos. Amém.